Vamos agora resolver um exercício que diz o seguinte: determinar a distância do ponto de coordenadas menos 1, 2 à curva y igual a x quadrado. Este exercício é um exercício que cabe numa família genérica de exercícios para determinar distâncias de pontos a curvas e, portanto, ele vai seguir as mesmas etapas, os mesmos passos que o exercício que vimos num vídeo anterior, que pedia para determinar a distância de um ponto a uma reta. Então, começamos por fazer um esquema que representa de forma clara os dados que temos. Esse esquema está nesta figura, que aqui está. A preto podes ver o gráfico da nossa curva, é uma parábola, e o ponto com coordenadas menos 1, 2 está aqui. E, portanto, por uma inspeção, sendo a distância do ponto à curva o comprimento do segmento mais curto que une o ponto à curva, podemos dizer que o ponto, a outra extremidade desse segmento estará aqui mais ou menos. Agora, o que nós queremos é determinar com uma precisão elevada onde é que este ponto sobre a curva está. Para isso, a nossa estratégia vai ser, como disse antes, semelhante à que vimos no outro vídeo. Começamos por determinar uma expressão para a distância entre o ponto menos 1, 2 e um ponto genérico sobre a nossa curva e designamos essa expressão por d de x, y. Isto significa que nós consideramos um ponto genérico sobre a nossa curva como podes observar aqui, um ponto qualquer com coordenadas x, y e procuramos obter a equação que nos dá a distância x, y ao ponto 1, 2, portanto a medida do segmento que liga o ponto x, y ao ponto 1, 2. Depois de termos a expressão para essa distância, nós vamos minimizá-la. Ou seja, encontrar as coordenadas x, y do ponto sobre a curva que minimizam a distância dx, y. E, portanto, essa distância, esse mínimo de distância do ponto 1, 2 ao gráfico é que se designa por distância entre o ponto e o gráfico. Então, vamos resolver, depois vermos qual é a nossa estratégia, resolver o problema em causa. Começamos por encontrar uma fórmula que nos dê a distância entre o ponto 1, 2 e um ponto genérico sobre a nossa curva. Para isso, usamos o teorema de Pitágoras, determinando primeiro a medida deste cateto e depois a medida deste. Como é que fazemos isso? Para o cateto vertical, nós podemos ver que a medida dele é a ordenada do ponto, que é y, menos a ordenada do ponto dado, que é 2, portanto, y menos 2, que é o que podes ver aqui na expressão em baixo, y menos 2. E para o cateto horizontal, a medida dele é a diferença da coordenada no ponto, que é x, da abscissa do ponto, que é x, a diferença entre x e a abscissa do ponto que nos é dado, que é menos 1. Portanto, x menos menos 1 dá x mais 1, que é o que temos aqui. E, portanto, a medida do segmento com cor vermelha, que é a hipotenusa deste triângulo retângulo, é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, é o que aqui temos. E se deixarmos isto assim, temos o d função de y e de x, mas nós podemos escrever o y em função de x, sabendo que o ponto com coordenadas x e y está sobre a parábola equação y igual a x2. E, portanto, nós, onde está y, aqui na nossa fórmula, substituímos por x elevado a 2 e ficamos com uma expressão para a distância
em função apenas de x e, portanto, podemos otimizá-la, neste caso minimizá-la, com o procedimento habitual para funções de uma variável. Tal como no exercício que vimos anteriormente, minimizar d é o mesmo que minimizar o quadrado de d. E, portanto, nós podemos tomar, para facilitar os cálculos deste exercício, o quadrado desta expressão que aqui está, designá-lo por d minúsculo, que é o que é feito aqui, e obtemos para d minúsculo a expressão correspondente ao radicando da expressão de t maiúsculo. E agora vamos minimizar esta função d de x, que aqui está. Minimizar, para isso calculamos os pontos críticos de d, derivamos a função d, a derivada do primeiro termo, deste termo que aqui está, é igual ao produto do seu expoente, que é 2, vezes a base elevada ao expoente menos 1, 2 menos 1 dá 1, vezes a derivada da base, que é a derivada de x ao quadrado menos 2, é 2x. 2x vezes 2 dá 4x e, portanto, obtemos a expressão que aqui está. Por seu lado, a derivada do segundo termo, que é este aqui, procede da mesma forma. Temos uma potência de expoente 2, a derivada dá o expoente, vezes a base elevada ao expoente menos 1, vezes a derivada da base, a derivada de x mais 1 em ordem x é 1, e, portanto, a expressão obtida é esta. Fazendo cálculos, obtemos para a derivada da função, para d', obtemos esta expressão que aqui está. E podes fazer uma pausa neste vídeo e verificar que as contas que são estas que aqui estão. Agora, nós vamos calcular os pontos críticos de d'. Ora bem, d' é um polinómio de grau 3 e, portanto, não tem pontos críticos devidos à não existência de d', a função d, uma vez que um polinómio de grau 3, uma cúbica, é uma função contínua. Então, os únicos zeros que pode ter, os únicos pontos críticos que d pode ter são devidos aos pontos em que se anula d'. Ora, para calcularmos esses pontos, nós, se o quisermos fazer de forma rigorosa e rápida, podemos usar a solução da equação polinomial cúbica. Mas essa resolvente da cúbica não é de uso fácil, de modo que nós vamos usar aqui um estratagema de outro tipo, que é, usamos uma plotter para colocar o gráfico de d' da equação cúbica. Podes ver o gráfico de d' aqui. E agora, por inspeção do gráfico, nós vemos que temos 3 pontos onde o d' é 0, que estão aqui sinalizados como A, B e C, como podes ver por este gráfico. E é muito fácil, inspecionando o gráfico, ver qual é o sinal que d' toma entre esses pontos. Então, essa informação está neste quadro, que aqui está indicado, aqui, e podes ver que para valores, marcamos aqui em cima, nesta linha, os 3 pontos críticos, A, B, C. Podes ver que à esquerda do ponto A, a derivada é negativa, estamos aqui neste ramo, e é isso que está indicado no gráfico. À esquerda de A, a derivada é negativa, podes aqui ver. Entre A e B, estamos nesta parte da curva, a derivada tem sempre sinal mais, e, portanto, nós no nosso quadro indicamos isso mesmo, a derivada tem sinal mais entre A e B. Entre B e C, a derivada tem sinal menos, e nós no nosso quadro sinalizamos isso. E para pontos maiores do que C, a derivada é positiva e, portanto, nós também sinalizamos aqui esse facto. Então, assim sendo, sobre a variação de D, que está indicada aqui, nós podemos dizer que a função é decrescente à esquerda de A, é crescente entre A e B, é decrescente entre B e C e é crescente à direita de C. Portanto, nós temos aqui 2 pontos mínimos.
que são A e C. Portanto, dois pontos onde a derivada é zero, como vimos na figura aqui em cima, A e C. E observando o quadro aqui em baixo, vemos que são dois pontos onde a função é mínima. Ora, nós neste exercício procuramos o quê? Um mínimo para a distância D. E observa que o ponto A é um ponto menor que zero, como podes ver aqui no gráfico, e o ponto C é um ponto positivo. Ora, se nós formos inspecionar a figura da parábola, podes ver que o ponto onde nós esperamos que o ponto XY que nós esperamos encontrar sobre a nossa curva, que estabelece uma distância mínima para este menos 1, 2, fica aproximadamente aqui. Portanto, é um ponto que tem uma coordenada x negativa. Portanto, o ponto que nos interessa é o ponto crítico que nos interessa é o ponto A. Exatamente por esta razão. Ora, então, o que nós vamos fazer aqui é ver quem é este ponto A. E, para isso, vamos calcular um valor aproximado dele, para evitar usar a fórmula resolvente para a equação cúbica. Uma forma rápida de ser feita, ter uma ideia de quanto este A vale, é fazer um zooming do nosso gráfico, usando a nossa plotter e ver, ter um valor com maior rigor para A do que aquele que se obtém olhando para a figura que aqui está. Ou então, se quisermos, atiramos dois valores de x, por exemplo, este, e um valor e menos 2, por exemplo, estes dois valores. Para o método da bisseção, a função é positiva aqui, é negativa neste, e temos um intervalo para começarmos a procurar o nosso zero. Mas, neste caso, para não detalharmos assim tanto e fazermos as contas de uma maneira mais breve, nós fazemos um zooming na nossa plotter e, se tu fizeres isso, vais ver que o ponto A vale aproximadamente menos 1.366. E isto significa o quê? Significa o ponto, a coordenada x sobre a parábola, onde o mínimo para a distância é obtido, ou seja, nós conseguimos obter o valor da abscissa do ponto sobre a curva que nos permite ter aqui uma distância mínima com o ponto 1, 2. E então agora temos a coordenada x desse ponto, queremos a coordenada y, e ela é conseguida, portanto, depois de termos o ponto x que minimiza a função d, o valor de y correspondente é obtido usando a expressão para a função, e obtemos aqui um valor de aproximadamente 1.87 para a ordenada do ponto. Resumindo, o ponto da curva procurado é um ponto com coordenadas menos 1.366, 1.87. E se usarmos a plotter para escrever esse ponto, vês que não resultou nada mal, porque o ponto é este, é o ponto Q, que aqui está, e ele aparece ali sobre a nossa curva. Claro que se fizéssemos muito zooming sobre isto, talvez ele aparecesse um pouco afastado dela, porque isto são valores que conseguimos de forma aproximada, mas, enfim, estamos conscientes que estamos aqui a arranjar uma aproximação. Agora, o enunciado pede qual é a distância entre o ponto P e a parábola, e essa distância é a medida do segmento PQ. Ora, então, nós temos o P, temos o Q. A medida que este segmento tem pode ser usada com Pitágoras. Este segmento vertical é a diferença dos y dos dois pontos, que está aqui, 2 menos 1.87. Este ponto tem coordenada 2, ordenada 2 e este 1.87. Elevado a 2, não é? Estamos a usar o teorema de Pitágoras, e a diferença das abscissas é a diferença entre menos 1 e menos 1.366, que está indicada aqui.
que dá 0,36 e esta expressão dá aproximadamente 0,39, a distância entre os dois pontos. Podes observar aqui que é razoável que a distância dê 0,39, porque repara, fazer aqui um zooming, o comprimento à medida deste quadrado é 2, que aqui está, cada 2 quadradinhos mede 1, cada 1 quadrado mede 0,5 e este comprimento é um pouco menor do que o lado que um quadrado destes tem. Portanto, o lado mede 0,5, este comprimento mede aproximadamente 0,39, que foi o que nos deu. E, portanto, podemos responder à pergunta formulada, que nos levou à resolução que fizemos aqui, que é a distância entre o ponto e a curva, não é? Entre o ponto dado e a nossa curva, é aproximadamente igual a 0,39 unidades de comprimento, em que aqui estamos a entender como unidade de comprimento a medida de 2 segmentos destes, que é igual a 1.